Boa tarde, hoje é dia 8 de março. A Raquel aqui que está falando, como mulher, como mãe solo, como psicoterapeuta, como uma figura também que busca se encontrar nesse lugar do ser mulher na sociedade, que eu vejo ainda como bastante estruturada nesse patriarcado que é machista e misógino. E eu não estou dizendo, todo patriarcado é assim, porque existem também patriarcados. Não estou lutando por um matriarcado, porque a gente sabe que a questão não é a disputa de quem tem mais força, de quem é o melhor. Isso eu acho que essa relação de poder, que implica também quando a gente fala o que é ser mulher, a gente pensa sempre o que é ser mulher em relação à oposição, que ser mulher é o oposto de ser homem. Então o homem tem essa coisa do protetor forte, a mulher da submissão protegida, essas figuras que se constituíram e que na contemporaneidade elas perdem um pouco o sentido, não à medida que, se eu não me afirmar mulher, eu viro homem. Porque se eu não me afirmar um e nem outro, talvez a gente possa, numa relação, ocupar posições distintas, posições que antes eram do que chamava de mulher, porque antigamente lavar louça, função de mulher, cuidar dos filhos, função de mulher. Porque a mulher é que embeleza a casa, o homem não consegue cuidar. Toda essa ideia, né, esse ideal que se tem de gênero, de representações de gêneros que hoje estão sendo desconstruídas. E daí a gente também tem os ataques que, porque mulheres que não são feministas, como se fosse uma prerrogativa, como se elas fossem menos mulheres porque gosta de um futebol, porque é musculosa, porque é forte ou é briguenta, é violenta, ela manifesta a sua raiva, que às vezes é até uma conquista se a gente pensar nos papéis que foram delegados à mulher, que como ela é fofa, como ela é doce, quanto a gente desde criança a gente é validada nesses lugares fofos e invalidadas quando a gente manifesta a nossa autenticidade, a nossa raiva, a nossa insatisfação. E daí também é menos mulher, porque essa estrutura do que é mulher, do que é feminino, essa representação disso, vem às vezes de um lugar de poder e de submissão. Como isso se constitui nesse imaginário dessa mulher, dessas figuras românticas que estruturam a família, a sociedade patriarcal, dessa mulher que torna um homem forte porque ela não reconhece a própria força, então a força dela está nesse homem. Por trás de um grande homem existe uma boa mulher, porque a mulher não mostra o seu brilho, ela não vem para palco. Ela é quem supre, quem nutre e admira esse homem que quer ser admirado, e ela nasceu para admirar também, ou para ser desejada, não para se constituir como um ser desejante, que muitas sentem medo, culpa e uma série de coisas quando buscam esse sentido de individualidade, de sujeito, que parece que, assim, historicamente, socialmente, isso foi negado, assim, sempre num lugar, assim, mais de segundo plano, assim, de bastidores, esse lugar onde a mulher manifesta o seu desejo. Hoje em dia a mulher que fala, não quero ser mãe, então logo suspeita-se da sua mulheridade, da sua feminilidade, desse lugar
mulheres que para se validarem sem um parceiro, que às vezes tem necessidade e a dependência emocional está muito em cima disso, que ensinaram que para ela ser mulher ela precisa de um homem, precisa desse lugar. Isso está tão bem orquestrado que a gente acha que isso é normal, que isso é natural e que é assim. E quem não cumpre isso tem algum problema, porque ela não casou, ela não tem um homem, questionamentos que eu sofro assim por estar solteira e gostar disso já há algum tempo, assim, de alguma coisa ela tem. Essa mulher, algum problema, ela se sente bem sozinha, ela tá bem com ela não sente falta de um homem para controlar, para ela estar ali respondendo de alguma forma, servindo aos padrões dele, assim. Então alguma coisa ela tem. Claro que obviamente se um dia for buscar uma relação não vai ser nesse sentido. Assim, o que a gente quer hoje em dia é um lugar de igualdade. Não que eu quero ser o homem da relação ou que eu quero ser a mulher da relação. Quando a gente fala em igualdade, a gente fala de seres humanos. Homem e mulher é relação de poder, é relação de... E é disso que a gente quer desconstruir. Então é disso que a gente está saindo. E antes eu ficava muito revoltada com essa data, porque eu via que é uma luta muito pouco compreendida, é um dos motivos que eu tô fazendo esse vídeo. Então não quero receber flores porque o homem que tá dando flor pra mulher hoje muitas vezes é o homem que tá lá atacando a mulher na internet, invalidando o discurso, a vivência dela, chamando ela de frustrada, de feminista, atacando, ou simplesmente o fato de ele achar que ela é feminista, ele já invalida e já coloca num lugar assim de não vou ouvir nada o que ela fala, porque ela odeia homens, como coisa que o feminismo tivesse essa pauta, assim, porque eles não reconhecem esse lugar de privilégio, esse lugar assim esse lugar de fala mesmo da mulher que tem medo às vezes de ser o que ela é, de sair na rua, de passar em alguns lugares, que mesmo quando são assassinadas, as pessoas perguntam assim nas reportagens do jornal: mas o que ela fez, com quem ela se envolveu? Não questiona-se mais a mulher que morreu do que o homem que a matou. E isso é atual. Infelizmente, se você fizer esse trabalho sujo, que é ver o comentário das pessoas em notícias de feminicídio, onde ainda nega-se o feminicídio, sendo que a maioria das mulheres que morrem tem questão de ex envolvido, de posse, de propriedade, de uma certa rebelião, ou que ela era uma mulher difícil, ou que ela era uma mulher louca, uma mulher suspeita, e ainda rola essa fantasia da bruxa má, do querer ser donzela, medo de ser bruxa. Então o medo da mulher e do feminino, ele também é estruturante nessa sociedade. O medo das mulheres de um aspecto de si mesmo, de não serem desejadas, de serem não fofas, de ferirem, de serem agressivas, o medo que a gente tem da nossa própria agressividade, que nos adoece. Não à toa a gente tem muito mais mulheres com diagnósticos de transtornos emocionais, por elas terem que performar tanta docilidade, tanta submissão, tanta bondade. E em alguns casos, obviamente, a gente também tem essa mulher guerreira, não tirando o valor dela, porque sim, ela muitas vezes, se não for essa mulher guerreira, a família não sobrevive. Sei lá o que será dos filhos e das pessoas que serão desamparadas se ela não for essa pessoa guerreira. Então também tem esse discurso assim.
Daí não invalidar as pessoas que sim querem receber flores. E essa ambiguidade que a gente traz de quero receber flor, mas eu quero algo a mais. Eu quero que esse homem que quer me dar uma flor, eu quero que ele respeite as outras mulheres, que ele, não, a minha mulher dentro de casa é santa porque ela é mãe, minha propriedade, ela não me trai, mas a mulher ali da rua é uma puta, ela tá pedindo para ser estuprada. Então é isso que a gente está falando, assim, é esse lugar de um respeito muito mais amplo, não respeitar aquela que merece ser respeitada, que está de acordo com as normas morais do patriarcado, a boa mulher submissa, a que obedece, a que não dá problema, aquela que não é tão agressiva, que é mansa e que foi bem domesticada. Então a gente reivindica também pelo nosso lugar de fera, pelo nosso lugar também que muitas vezes, falando também por mim, que é um lugar de raiva, sim, de raiva de ver como acho que a maioria dos homens tem uma cabeça machista e misógina e só respeitam a mulher que é deles e que eles conseguem objetificar ou idealizar de alguma forma. Então, reconhecer e perceber isso é algo que gera raiva. Eu, como uma pessoa que atendo muitas mulheres assim e vejo essa luta que elas têm, assim, tanto da necessidade de idealizar um homem, quanto não enxergarem muitas vezes o que elas estão idealizando e o detrimento de si que elas têm, desse lugar de não sujeito, de não individualidade, dessa conquista que não foi muito bem findada, que não foi individuada. Então a gente ainda está nessa conquista de ser, de se fazer sujeito, não mais de ser aceita, de ser desejada, de ser reconhecida como um ícone da feminilidade, porque a gente sabe que existem mulheridades, existem feminilidades, existem muitas possibilidades do que é ser mulher, ou o que é não ser mulher, que também não é só ser homem. Então, nesse lugar, eu sempre pergunto, e lancei no meu Instagram essa pergunta hoje: o que é ser mulher? Antes que fale, você é radical, isso. Pensa o quanto a estrutura, o que nos estrutura nessa sociedade é radical, fala de poder, fala de domínio, fala de subjugação, o quanto a sociedade se estrutura dessa forma, antes de chamar uma mulher feminista de radical. Antes de invalidar, como muitos homens fazem com o feminismo, assim, porque é radical, olhe a estrutura radical que constitui o patriarcado nas suas relações de poder, domínio, subjugação do outro. Obrigada, agradeço a todos que ouviram meu desabafo de Dia das Mulheres e muitas flores para todo mundo que deseja receber. Obrigada.